Olá, boa noite, tudo bem, amores? Então, vamos começar a nossa live sobre relacionamentos. Essa semana eu deixei aqui na caixinha do Stories algumas perguntas. Se você é casado, se você é solteiro, se você sendo casado, você sente atração ou tesão por outras pessoas? Ou não sente nada disso? E se você é solteiro ou solteira, você está com medo de entrar num novo relacionamento ou você tem ansiedade para entrar num novo relacionamento? Então, no primeiro momento, eu quero agradecer a todos que participaram. Teve um número bem interessante de participação dessa enquete que a gente fez anteontem. Acho que em torno de umas 100 pessoas participaram, respondendo e dando a sua opinião. Então, eu fico bem feliz com a participação de vocês, ok? E como que eu vou fazer a live de hoje? Ela é terapêutica, mas ela é bem pessoal também. Por quê? Como dentro da terapia de sentir, eu direcionei o meu foco para trabalhar consciência emocional, então tá muito relacionado às minhas emoções e às emoções que as pessoas compartilham comigo. Então a vibe de hoje é trazer um pouco da minha caminhada dentro de estar solteira, estar casada, quais medos eu vivi, quais medos eu não vivi, as ansiedades e as expectativas. Então a gente vai dividir esse compartilhar em 4 partes. Casada, porque foi a enquete que a gente colocou, né? Os casados sentem atração e tesão por outras pessoas? Sim, que foi o maior número de respostas que a gente teve. Aí tem os casados que não sentem tesão por outra pessoa. Esse vai ser o outro nível de nossa conversa. Os solteiros que têm medo de se relacionar. Por que será que tem medo? E os solteiros que têm ansiedade para ter logo alguém. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas perspectivas, ok? Então, vamos começar com o casado que não sente tesão por outras pessoas. Como que isso começa? Vivemos numa cultura de monogamia católica, onde desde nova, eu vou falar das meninas primeiro, né? A gente ouve que tem que encontrar o príncipe encantado, que tem que encontrar o parceiro para casar, para ter filhos e ter a família perfeita, certo? Já os homens, muitas vezes ali no início da adolescência, já são instigados mais a viver mesmo, tem que pegar todo mundo para provar a sua masculinidade, mas em algum momento tem que encontrar a mulher perfeita para casar. Sendo que normalmente esse perfeito para casar, a mulher tem um padrão meio casto, onde tem que ser uma boa dona de casa, do lar, respeitosa e tudo mais. Então, o que eu percebi na minha experiência que tinha muito disso. Primeiro, eu queria entrar num relacionamento já cheio de expectativa, sem me permitir a conhecer outra pessoa, mas só com aquela certeza de será que é a pessoa da minha vida? Será que é a pessoa que eu vou casar? Será que vai ser a pessoa que eu vou ter filhos e a família perfeita? Então eu não me permitia de fato conhecer o ser humano que estava se aproximando de mim. Eu, na verdade, jogava em cima do homem que eu conhecia, às vezes nem a gente se olhou, deu uma cosquinha na barriga, é ele. Eu nem queria saber mais nada, é ele e acabou, né? E dentro disso, é ele e acabou, eu percebi que eu me fechava para ver ou observar qualquer pessoa que passasse perto de mim. Por quê? Porque eu estava atrás dessa expectativa de família perfeita, relacionamento perfeito. Então eu só queria encontrar uma pessoa que fechasse esse padrão.
Então eu não me oportunizava a olhar para as outras pessoas e conhecer outros tipos de pessoa, porque eu precisava apenas suprir a minha carência emocional e afetiva de encontrar o par perfeito. Ok? Nenhum relacionamento dava certo. Eu queria namorar e ninguém queria namorar comigo. Quando dava um mês, terminava. Um mês. E eu atraía muitos sinceros. Que eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Hoje em dia eu vejo que é bom, mas na época era horrível. Por quê? Porque os sinceros nossa, Carol, você é uma menina tão direita, tão inteligente, tão bonita, mas eu não quero um relacionamento sério. Como assim? Não quer um relacionamento sério se eu tô buscando o dito do relacionamento sério? E aí destroçava o meu coraçãozinho e eu sofria as minhas paixões. Até que em determinado momento, os relacionamentos foram firmando um pouquinho mais e eu tive um relacionamento mais duradouro. E o que eu percebi sobre esse movimento de não olhar para as outras pessoas? Que a partir do momento que eu encontrei alguém que quis ficar comigo, quis ter um relacionamento sério comigo, uau, agora eu vou construir aquela família. Eu percebi que não olhar para outras pessoas estava muito mais associado com o meu medo de que se eu olhasse para outra pessoa, eu estaria dando porta, dando brecha para que a pessoa que estivesse comigo também olhasse para outras pessoas. E será que se ela olhar para outras pessoas, vai encontrar alguém mais interessante que eu e vai desmoronar esse castelinho que eu estava tentando construir? Então isso é uma coisa bem importante para a gente olhar e ser muito verdadeiro com a gente. Para as pessoas que responderam na enquete e para quem não respondeu e está assistindo aqui a live, se você está num relacionamento e você não sente tesão por outras pessoas, você não sente atração, ou mais, você nem se permite a olhar para as pessoas que estão na sua volta, o que é um relacionamento para você? E essa resposta, ela é muito sincera, sabe? Não tem certo ou errado. É realmente para você observar essas expectativas que tu carrega, esses sonhos de criança, esses sonhos de adolescência, de que tipo de relacionamento você vai construir. E a segunda fase é, se você não olha para as pessoas, porque lá no fundo tem uma baita insegurança e você morre de medo que o seu parceiro ou a sua parceira, se você sequer se permitir a olhar para o lado, você também está dando a mesma brecha para a pessoa, certo? Você está autorizando a pessoa a olhar para o lado também. Só que isso tudo é meio ilusório, né? Porque a gente acha que controla o outro, mas na verdade a gente não controla. É ilusão. Gosto de dizer que a pessoa pode estar 1000% contigo, mas se ela tiver que ter alguma relação extraconjugal, ela vai te dizer, meu amor, eu vou ali na padaria comprar um pão bem quentinho pro nosso café e eu já volto. E nessa ida na padaria, ela vai lá, dá uns beijos em quem precisa, vai trazer o pão quentinho, vai voltar para casa e vocês vão ter o café maravilhoso. Então isso é ilusão. Então olhe com muita verdade para si mesmo se é você que não está tolhindo a sua liberdade de conhecer pessoas. E aqui eu vou fazer mais um adendo porque era uma crença que eu tinha. Conhecer pessoas estava totalmente relacionado a quem vai dar para quem vai comer quem vai fazer sexo com quem vai fazer o que com quem. E conhecer pessoas às vezes é só realmente dizer, oi, tudo bem? Realmente você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa divertida, você é uma pessoa maravilhosa. E como é bom ter amigos, conhecer outras pessoas, não é mesmo? Só que o quê? A crença do casamento perfeito faz com que a gente crie uma muralha naquilo ali e a partir de hoje vivemos exclusivamente você para mim e eu para você. Ok? Então esse é um primeiro movimento que o meu convite é que você observe dentro de você. Se você está num relacionamento,
e não se oportuniza a olhar sequer para outras pessoas, observe as crenças e os medos, junto com os controles, e aí a gente pode ir aumentando as comparações, as inseguranças, o sentimento de inferioridade. E o mais incrível é que a reforma íntima se trata sempre da gente. Então não é controlando o outro que você vai organizar esses sentimentos dentro de você. É parando, olhando e assumindo. Realmente, sou insegura, sou controladora, morro de medo, ou sou controlador, morro de medo que o meu parceiro encontre outra pessoa melhor que eu, e aí o que eu faço com isso? Então, observe, ok? Vamos para o segundo bloco da nossa live, que daí são os casados que assumiram que sentem tesão por outras pessoas. E aí o que a gente faz com isso, Carol? Eu gosto de dizer que dá para fazer quatro coisas. O primeiro movimento é eu sinto atração, mas assumo que estou num relacionamento fechado, católico, monogâmico, e eu prefiro não dar vazão para esses sentimentos, então eu não vou olhar para o que a minha energia sexual está pedindo ou está se atraindo e vou fechar minha cabeça para continuar focando só nisso. Ok, é uma escolha, mas o que acontece? O nosso corpo pede vida. A gente tem que partir do princípio que o quê? Não tem como uma pessoa ter todas as características de aprendizado e evolução para o nosso espírito. E viemos para essa terra para experienciar, para conhecer as diversas frequências, para conhecer as diversas possibilidades. E quando a gente se fecha muito, ou seja, você sente atração, mas você não aceita essa possibilidade de sentir atração e de achar bonito, então você está fechando o seu campo energético. É uma escolha? É uma escolha. Mas aí tem uma coisa a ser observada. Há grandes chances de tu aguentar isso no primeiro ano de relacionamento, na metade do segundo ano esse negócio já vai ficando meio estranho, no terceiro ano tu já não aguenta mais. E aí a gente ainda justifica, nossa, mas eu fui sempre muito fiel. Aí a gente joga pro outro, mas aí foi esquentando, foi esfriando o relacionamento, foi entrando na rotina, não tem mais o mesmo tesão, a mesma paixão lá do início. E aí foi por isso que eu comecei a me atrair por outras pessoas, e aí eu vou lá e tenho uma relação extraconjugal. Então é bem importante a gente observar esse movimento de se fechar quando realmente a energia interna está transbordando isso. Mas é uma escolha. Sempre que a gente entra no movimento de autorrepressão do nosso sentir, mente é uma coisa, sexualidade, emoção é outra coisa. E raramente a gente consegue resolver emoção com a cabeça. Então, por isso que dá tanto pane no sistema e por isso que relacionamento e sexualidade é um dos assuntos mais recorrentes e que a gente vê maior dificuldade na nossa sociedade, ok? Então, temos a pessoa que escolheu se fechar e não vai viver situações e relações extraconjugais e vai abraçar esse movimento e talvez entrar num movimento depressivo ou desenvolver algum tipo de doença, mas vai abraçar isso com tudo que pode. O outro movimento é quando você decide que está nesse relacionamento fechado, mas em determinado momento você começa a ter parceiros e parceiras fora desse casamento. O que acontece aí? É o que a gente chama de oculto. Existe na verdade, no primeiro movimento já existe a primeira fase do oculto, que é você sentir tesão por outras pessoas
e mentalmente você está se obrigando a viver uma situação que não está de acordo com o seu espírito. Então você está primeiro mentindo para si mesmo. Você está tentando se convencer de que você não sente essas coisas, porque você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa honesta e é isso que você quer para sua vida. Observe. No segundo estágio, onde você opta por ter relacionamentos extraconjugais, a gente já entra no movimento do oculto e da mentira ampliado. Ele dobra, ele se duplifica. Duplifica? Existe essa palavra? Acho que sim, né? Por quê? Porque você decidiu não mentir para si, mas você escolheu, você tem um acordo com aquela pessoa. E o acordo que você tem com essa pessoa é de que vocês não vão ter relacionamentos extras. Então, quando você entra na energia sexual de uma terceira pessoa, isso começa a inundar o relacionamento que você está com essas informações. Porque daí a terceira pessoa vive os medos delas, as inseguranças, as paixões, e por estar no oculto isso, começa um movimento de retroalimentação entre as três pessoas, e aí a coisa começa a degringolar mais. A mulher ou o homem começa a sentir que tem alguma coisa estranha, as inseguranças começam a se somar, questão de dinheiro e prosperidade. Se um campo é um pouco mais próspero e o outro não é tanto, o universo sempre busca a equalização, o equilíbrio da energia. Então, quem era muito próspero começa a perceber que o seu financeiro começa a baixar. Ué, mas o que estava acontecendo? Se eu continuo trabalhando, por que eu não estou fluindo mais tanto nisso? Bem como se a terceira pessoa que entrou não era tão próspera, mas a que está dentro do relacionamento era, essa aqui começa a receber um start. Por quê? Porque os três estão se retroalimentando e eles precisam ficar na mesma vibração, porque é uma das leis universais esse movimento de equilíbrio. Então, a mentira vai fazendo uma bagunça na vida das pessoas. Ok. Temos o terceiro caso, que é: ok, Carol, eu amo a pessoa que eu tô, mas o meu espírito grita para eu viver um monte de experiência. Então, quem sabe você não pode sentar e conversar com a pessoa que você está se relacionando. Capaz, Carol, se eu chegar falando, ó, vamos fazer sexo com outras pessoas, o que isso vai causar lá em casa? Não tem como a pessoa aceitar. Ok. Mas você nunca vai descobrir se você não der o primeiro passo, que é conversar com a pessoa que você escolheu a viver a sua vida. Talvez ela ou ele tenha várias fantasias que você também tem, só que essas crenças de sou uma mulher casada, sou um homem casado, inibe vocês de viverem as coisas quando muitas vezes os dois estão querendo a mesma coisa. Estão querendo viver outras experiências e mesmo assim não perder o movimento de cumplicidade. Isso quando os dois descobrem que estão no mesmo movimento, no mesmo padrão de pensamento. Mas às vezes também pode acontecer de o seu parceiro ou sua parceira não aceitar essa sua ideia. Então, o terceiro movimento é entrar num diálogo e descobrir que ambos podem viver as suas experiências e mesmo assim vocês querem continuar junto. Porque a gente começa a desassociar um pouco o que é relação sexual e o que é um movimento de cumplicidade, de parceria, de construção mesmo desse relacionamento. Mas eu gosto de dizer que esse é um movimento bem novo. E por ele ser bem novo, pouquíssimas pessoas entendem. Alguns chamam de amor livre, outros chamam de relacionamento aberto, outros já dizem que isso talvez seja o primeiro movimento de conhecer amor mesmo, porque a gente parte do princípio disso. Eu, Carol,
Posso me considerar inteligente, divertida, bonita. Só que tem outras mulheres que têm outras características completamente diferentes da minha. Então, vá que se eu esteja com uma pessoa, o meu companheiro, o meu parceiro, se interesse por essa energia diferente. Então, vai ser o nosso diálogo que vai construir essa possibilidade de viver a experiência com essa nova energia ou não. E aí, o quarto movimento é, vamos dizer que eu converso com o meu parceiro e digo, olha, ok, eu aceito tudo que você me falou, mas eu ainda não tenho maturidade emocional. Eu ainda tenho muitos sentimentos de inferioridade, eu ainda tenho muitas dificuldades emocionais, me comparo muito a outras mulheres. E se você tivesse escolher ter relação com outras pessoas, eu prefiro que a gente termine. Então, a pessoa vai ter o direito de escolha, de sair desse relacionamento e viver as suas experiências, ou escolher segurar mais um pouco as suas experiências, mas pelo menos estar agindo em verdade. Por que eu tô dando todas essas opções? Porque o principal é a gente sair da mentira, sair do oculto, sair do tabu disso, de sente, não sente, acha, não acha, pensa ou não pensa. Porque o grande ponto é que a gente ainda tem medo do que a gente sente. A gente tem medo de sentir tesão pelas pessoas. A gente tem medo de olhar no olho das pessoas e sentir qualquer coisa que desestabilize esse controle de eu sou uma pessoa decente, eu sou uma pessoa direita e sou feita para casar, sou feita para isso e para aquilo outro. Então, cada um desses estágios que eu falei, a gente está trabalhando um ponto emocional. No primeiro, onde eu não sinto ou sinto, escondo de mim, o oculto, a mentira está para mim mesmo. De achar que eu não sinto quando eu sinto. No segundo estágio tem a mentira, mas essa mentira, por que ela acontece? Porque verbalmente, o nosso Vishuddha, o nosso laríngeo, a nossa expressão, ela traz uma potência gigantesca. Então, quando você entra num acordo matrimonial com uma pessoa e você diz, vamos ser fiéis um ao outro o resto da minha vida ou o tempo que isso durar, tem um acordo firmado ali. Então, quando você faz alguma coisa escondida, você está mentindo. Mentindo para si, que disse que não ia fazer e está fazendo, e mentindo para a pessoa que você escolheu estar junto dentro desse acordo. Então, esses dois casos, a gente só consegue transcender esse movimento quando a gente parte para a verdade. Então, o próximo passo da verdade é, sim, eu sinto tesão por outras pessoas. E você sente? Ah, eu também sinto. Não, eu não sinto. A partir do momento que a gente tira do oculto, a gente vai escolher. Vamos viver ou não vamos viver essas experiências? E aí a coisa começa a ficar mais clara. Por quê? Só o fato de você verbalizar isso e se oportunizar a ouvir também do seu parceiro, da sua parceira, que ele sente atração e tesão por outras pessoas, isso eu gosto de dizer que já é uma gotinha de água oxigenada na bicheira. Por quê? Porque você vai sair da ilusão dos contos de fadas, do príncipe encantado, do casamento perfeito, da família perfeita. Por quê? Porque somos frequências. Viemos aqui para aprender diversas possibilidades. E quando a gente fecha a cachola para isso, a gente fecha a porta desse aprendizado. Então, o primeiro passo para a gente aprender é você sentar junto com o seu parceiro, com a sua parceira e dizer, ó, é assim que eu sinto. E ouvir e perceber como que... porque a gente também tem muito do controle, né? A gente quer que o nosso parceiro, a nossa parceira aceite, que a gente quer viver novas experiências, mas quando o outro fala que também quer viver as experiências, opa, como assim? Você também vai fazer sexo com outras pessoas?
Aí a gente prefere se controlar para conseguir controlar o outro. Vocês viram que eu tô falando, mas o redemoinho é basicamente a mesma coisa? Controlar a outra pessoa por medo de si mesmo? Então, quando que a gente vai se abrir para olhar o nosso sentir? E aí, o quarto movimento, eu digo que é o tecuião mesmo. Meu espírito grita para viver um monte de coisa. E aí eu vou ter que escolher, olhar de frente. Eu quero abrir mão desse relacionamento que eu tô para viver as diversas experiências que meu espírito tá pedindo e aprender com cada consequência disso. Ou eu escolho continuar nesse relacionamento, que pode se tornar um relacionamento um pouco mais livre e de respeito mútuo, onde a cumplicidade pode até aumentar, porque se continuar em verdade, se continuar cada um sendo honesto, vivi tal experiência, senti isso, senti aquilo, e ir limpando cada vez mais essa teia de mentiras para si e para o outro, tô para te dizer que esse relacionamento pode dar um boom como você nunca imaginou, ou você percebe que vai ter que ter um cuião para se separar. E eu amo você, mas se você ainda não aceita a minha forma de ser, eu preciso aceitar a minha forma de ser e seguir o meu caminho. E de novo, são movimentos de verdade. E a gente vê muito nas redes sociais as pessoas falando que querem a verdade, que não aceitam pessoas que mentem, pessoas que traem, pessoas que isso ou pessoas que aquilo. Mas o quanto você está preparado para ouvir uma verdade? Vou contar uma coisa bem pessoal. Vocês lembram que eu falei dos relacionamentos que eu tinha os sinceros, né? Já era uma verdade que doía. Que eu queria as pessoas, eu queria a pessoa pra mim, só pra mim. E a pessoa ia lá e falava, olha, eu te adoro, mas eu não vou assumir relacionamento nenhum contigo. E aí os outros que eu tive um pouco mais sério, que durou o quê? Uns 3 meses, 5 meses. Teve um que durou acho que uns 10 meses. Foram 3 relacionamentos um pouco mais sérios assim que eu tive. Até quando tive um relacionamento mais duradouro. E todos teve a tal da traição. Eles tiveram outras pessoas enquanto estava junto. E no final dos relacionamentos eu sempre pedia, só me fala a verdade. Eu já sei que você tá com outra pessoa. Me fala a verdade. E todos ficaram até o final dizendo, não, nada a ver, tu tá louca, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. E aí eu pedi tanto, eu falei, gente, eu só quero a verdade, eu só quero a verdade, eu só quero a verdade. Aí, num relacionamento mais duradouro que eu tive a verdade. Acho que eu tava que nem 1 ano de relacionamento, mais ou menos isso. E aí a pessoa que estava junto comigo foi sincera e falou, olha, eu tive relação sexual com outra pessoa, tal dia foi isso que aconteceu. Hoje em dia eu entendo que isso foi um baita movimento de cumplicidade, de amor, de acredito no nosso relacionamento. Mas no dia que a pessoa me contou, pense no surto. Pense no surto. E aí eu tenho o hábito de sair para caminhar, para lidar com as minhas emoções e com os meus pensamentos quando o negócio bate muito forte. E aí eu caminhei, chorei, fui fazer minhas meditações, chorei mais um pouco, fui fazer minhas meditações, chorei mais um pouco. E aí, em determinado momento parece que eu esvaziei assim. E aí eu só ouvi uma voz que brotou de dentro de mim. Ué, você sempre, a única coisa que você pediu e que você nunca teve nessa vida foi a verdade. E agora que você encontrou alguém que olhou nos teus olhos e disse, sim, eu fiz isso, tá aí surtando? Será mesmo que você estava pronto para a verdade? Ou no fundo, você ainda gostaria de viver mentiras?
Bah. Aí eu não sabia se eu voltava a chorar de novo ou se eu ria de, puxa, tive a bênção de ter uma pessoa verdadeira comigo. Mas foi nesse momento que eu percebi, agora chega. Agora eu vou mergulhar nas minhas profundezas emocionais para descobrir todas as minhas carências, para descobrir as minhas inseguranças, para descobrir as minhas comparações, o meu ciúmes, o meu controle, a minha posse, o meu apego. E a gente precisa ter cuião para olhar para isso, né? Porque nesse movimento de evolução espiritual, o que a gente quer é luzinhas coloridas. Somos seres iluminados que fazemos orações diariamente, fazemos Ho'oponopono, uns meditam, outros fazem reiki, outros tomam medicina, consagram as medicinas da floresta. A gente tem caminho de tudo aí para essa iluminação. Só que às vezes o que a gente na verdade quer é botar panos quentes nisso tudo, dar um sorriso, colocar um glitter aqui na volta e eu sou linda, maravilhosa e estou caminhando com Deus. Coitado do Deus, né? Coitado do Deus. Coitado não, porque ele sabe que é até aí que a gente pode ir mesmo. Então olhar para isso de frente e assumir, eu gosto de dizer, primeiro assume, aceita que tudo isso mora dentro de você. E vai olhando cada uma dessas lacunas. Porque isso tudo é autoconhecimento. E aí eu vou aproveitar essa brecha de que isso tudo é autoconhecimento, porque pense, né? Eu já estava com um rombo interno com tudo isso, ter jogado na cara que eu pedi a verdade, tá levando na cara que o meu sonho de príncipe encantado, família perfeita, talvez não exista. Porque até então todas as minhas experiências estavam mostrando pra mim que isso não existe. Descobri que eu não tenho controle sobre a outra pessoa. Que no máximo a pessoa só esconde de mim o movimento do oculto da mentira, de que para continuar colocando brilho dentro desse relacionamento perfeito, ela só diz pra mim que não, você é a mulher da minha vida, eu não olho para outras mulheres e a gente vai ficar junto para sempre. Acho que não. Por quê? Sabe por quê? Porque tem a mentira, tem o oculto. E quando eu digo mentira, não é nem só essa verbalização. Essa verbalização já é o segundo estágio. O primeiro estágio é quando você está mentindo para si mesmo, de que sente que não sente, faz ou não faz. Se faz, faz escondido e se culpa depois. E por isso que os nossos relacionamentos estão, sim, todos muito doentes. Porque a gente não quer olhar para isso. Olhar para essas carências, olhar para essa possessividade, olhar para esse apego. Uma das coisas que a gente fala é que ama as pessoas. Aí vem outra verdade, a gente ama como pode. O quanto essa frequência 3D, o quanto esse planeta Terra ainda nos permite. Porque de amor mesmo a gente tem 1%, 2%, 5%. A gente ainda tem muito apego, a gente ainda tem muita posse, a gente tem muito controle, a gente tem muita expectativa, a gente veste a pessoa com a forma que a gente gostaria que ela fosse, né? Mais ou menos esses movimentos que a gente faz. E aí acontece o movimento de vamos para o nosso terceiro grupo, os solteiros. Onde os solteiros, se vai ficar gravada a live, sim, vai ficar gravada se não tiver erro nenhum, que daí para quem tá chegando agora e quiser pegar o início da live, vai poder ver toda a live, ok? Então, no terceiro e quarto movimento, como eu disse, a gente ia dividir em 4 grupos, tem os solteiros. Aí dentro dos solteiros eu perguntei, quem tem medo de entrar num relacionamento novo? E quem tá ansioso para entrar num relacionamento novo? Vos digo que também já passei por isso. Vou fazer um adendo aqui. Eu tô no Tantra há 9 anos. Sou novata, mega novata nesse caminho. Mas uma das coisas que eu acho incrível no Tantra é que quando tu abre a porta e diz, quero ser do Tantra, várias vezes eu já disse, eu não quero mais esse Tantra na minha vida.
Mas é um movimento onde tu tenta largar ele, mas ele não te larga mais. Porque a gente tenta largar o Tantra quando a gente tá no meio de surto. Não quero mais olhar pra isso, não quero mais olhar pra isso, por favor, deixa a minha vida ficar linda de novo, deixa a minha vida ficar leve, suave de novo. E aí a gente descobre que, na verdade, é ali mesmo que ele tá atuando. Porque o Tantra acredita na liberdade, acredita na totalidade do ser. E para sermos livres e totais, nós temos que olhar para tudo isso. Então, cada um desses 4 estágios, estar num relacionamento sem sentir tesão, estar num relacionamento sentindo tesão por outras pessoas, estar solteira com medo, estar solteira ansiosa, estou compartilhando com vocês a minha caminhada, quais foram as emoções que passaram por mim. Se vocês perceberem que alguma fecha aí com vocês, pode colocar em um comentário, pode me perguntar depois. Carol, não sei como lidar com isso, marca terapia também, a gente tá fazendo terapia presencial e terapia online, mas vamos olhar para esse negócio, beleza? Negação total. Pra que negação total? Só vai fazer doer mais. Mas a gente também é meio apegado à dor, né? Nessa orbe, como a gente é apegado à dor, a gente fica alimentando ela. Como eu falei na outra live, né? Eu li num livro e achei incrível. A gente não muda pela dor. A gente muda quando a gente cansa de sentir dor. Então, enquanto o nosso interior não dá start, a gente fica alimentando essas situações até que uma hora a gente rompe a casca porque não aguenta mais, ok? Mas então vamos para os solteiros. Quem tem medo de entrar num novo relacionamento? Quais são as emoções que estão envolvidas nisso? Pelo que eu entendo, pelo que eu percebo, tanto na minha vida quanto em consultório ou com as pessoas que eu converso, o medo está associado ao passado. O que acontece? Cada relacionamento nos traz tanto experiências mais felizes, quanto movimentos mais difíceis e desafiadores. Vamos ser sinceros, relacionar-se é um desafio. Porque cada pessoa é um espelho nosso. E essa é a tal magia de estar encarnado. Aprender com as pessoas e ir soltando essas emoções de julgamento, comparação, sentimento de inferioridade e tudo mais. E aí, o medo é quando a gente olha para os relacionamentos anteriores. Vamos dizer, eu lá no período que eu vim de 3 traições, 4. É óbvio que eu tava morrendo de medo de entrar numa outra. Por quê? Porque eu já tinha certeza. Eu tinha certeza que mais cedo ou mais tarde, traição ia vir. Então eu comecei a fechar minhas portinhas de proteção de eu não quero mais ter alguém. Porque eu vou me ferrar de novo, eu vou sentir aquela dor de novo. Então pra que eu vou me relacionar com outra pessoa? E aí tem um gatilho. Porque a gente tá jogando pro outro, né? O que o outro faz ou o que deixa de fazer. A gente não tá observando quais são os padrões que estão sendo repetidos no nosso comportamento para que todos os relacionamentos tenham o mesmo desfecho. E aí voltamos à pergunta, você está disposto a olhar? Então, o primeiro movimento que eu percebi de quebra foi quando eu me abri para viver um novo relacionamento e, de fato, teve a relação sexual com outra pessoa. Mas foi diferente, porque eu disse que eu queria ser diferente. Eu disse que queria que fosse diferente. Diferente dos outros que houve a mentira, nesse relacionamento a pessoa me disse a verdade. E aí é como se a gente desse um passinho. A gente subia um degrau no desafio interno. Que é, a situação não mudou, mas como que tu vai lidar então com essa nova situação? Então, para quem tem medo de se relacionar, sinto muito. Fechar as portas e dizer que você não vai ter mais ninguém, que você não quer, parece que é o contrário. O teu umbilical começa a se conectar com o mundo. Parece que cada hora aparece alguém que te dá tesão, que te dá atração,
que te dá mais vontade de fazer alguma coisa, só que com a mente tu tenta trancar e não quero, não quero, não quero, não quero. Ou então as portas ficam fechadas mesmo. Porque o universo ele só responde à vibração que a gente emana. Então, quando o teu medo é um bloqueio muito intenso, realmente fecha todas as portas. Não aparece ninguém e o universo vai respeitar. Enquanto você tiver com esse murinho de proteção e o seu medo for maior que a sua coragem de olhar para o seu espírito, não vai aparecer ninguém. Mas quando esse medo é um medo meio sem vergonha, onde tem medo, mas no fundo, tu tá louco de vontade de ter outra pessoa, aí acontece isso. Cada pessoa que te dá oi na rua, tu... Ai, meu Deus, a pessoa me deu um oi, a pessoa olhou pra mim e é lindo e fecha. Não, mas espera, não, é isso. Aí a gente começa a botar um monte de coisa na frente disso. Mas será que vai acontecer de novo? Será que não vai acontecer de novo? E aí começa a vir os questionamentos da mente. Quando falei que não quero, que quero ou não quero, aí casei. Bem isso que acontece. Vem o universo e traz a medicina que a gente precisa, né, Dani? Bem isso que acontece. Então, o medo não é o medo da outra pessoa. O medo de se relacionar é o medo de olhar para si, de olhar quais são os motivos que estão te levando a se relacionar. Ou quais são as emoções que, por estar com alguém, você vai ter que olhar. Esses dias eu fiz a live, né? Aí falei que o meu signo é de escorpião. Então, escorpião, como a gente sabe, tem muito a questão dos ciúmes e da posse, né? E aí eu me fecho, porque eu vou ter que olhar para isso, né? E o que me dói não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer. É que eu vou ter que olhar pro quanto que eu sou possessiva, pro quanto que eu sou ciumenta, pro quanto que eu sou controladora. E como eu não tô a fim de olhar para isso, eu mascaro com o medo, ok? E o nosso quarto movimento são os solteiros que estão ansiosos. Quero porque quero, porque quero a todo custo. Mas, Carol, eu tô aberta pra ter outra pessoa e não aparece ninguém. Eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um amigo, eu quero ter um parceiro ou uma parceira para finais de semana, a gente tomar chimarrão junto, pra gente viajar, conhecer novos lugares. Eu tô super aberta para viver essas experiências. Por que que não aparece ninguém? Estão preparados? Não aparece ninguém, que a grande verdade é que você está tentando suprir as suas necessidades na outra pessoa. Quando você declara eu quero ter um companheiro ou uma companheira, você não quer. Você tá cheio de buraquinhos internos. Sabe o movimento de amor próprio, de autoconhecimento, de conhecer as potências, de conhecer as qualidades, de conhecer quem eu sou, bem como conhecer as partes mais frágeis. Eu não quero olhar para nada disso. Então, o que que eu quero? Eu quero uma pessoa para suprir todas essas necessidades internas. Eu quero uma pessoa que mascare dentro de uma felicidade momentânea, de um sexo gostoso, de um passeio, o que eu não quero olhar que tá vazio dentro de mim. E aí há grandes chances de como o universo nos traz o que a gente precisa. Vamos dizer que você já vem de vários relacionamentos onde você encontrou a pessoa, só que demorou 1, 2 meses, não deu certo. Demorou 1, 2 meses, não deu certo. Ou então, em 1 mês, parecia que já estava numa rotina de 10 anos de casado. E em determinado momento, a tua energia, o teu espírito, faz com que você não atraia mais ninguém. Porque chega de entrar nesses relacionamentos repetitivos onde você ainda não conseguiu entender que não adianta você viver o movimento de transferência, de você viver 1000% para a pessoa. Você vai ter que olhar para si. E se você não consegue olhar para si estando junto com alguém,
Então vamos ficar sozinho para você olhar para essas coisas. Então percebe que cada uma das situações nós somos convidados a olhar as nossas lacunas emocionais, a olhar as nossas carências. E aí eu reforço o movimento do oculto e da mentira. Antes mesmo de mentir para o outro, mentir para si mesmo. E uma coisa que eu demorei muito a entender, essa eu assumo, essa eu demorei para entender. Oxi. Coitado do sexo. O sexo, ele é importante, ele é incrível, mas ele recebe a culpa e a carga de coisas que não tem nada a ver com ele. A gente acaba jogando, transou ou não transou com outra pessoa, ou eu vou transar ou não vou transar no primeiro encontro, é pra transar ou não é? E aí tu fica nessa coisa de... O ponto todo tá no emocional dos relacionamentos. O que você está alimentando por estar com alguém ou o que você está alimentando por estar sozinho. E como o universo é frequencial, aí eu vou contar uma coisa para vocês que talvez tire todo o romantismo da jogada. Segura firme. Vou até pegar um lenço aqui. Só vai chegar para sua vida as pessoas que têm a característica perfeita para você olhar para tudo isso. Então, num primeiro momento tem aquele boom da paixão, onde você se abre para viver esse movimento, para fazer a conexão afetiva. Por quê? Curas emocionais, como eu já disse, elas não são curadas com a cabeça, certo? Então, os umbilicais se unem, tem essa conexão da paixão, da potência, e como uma explosão, brota tudo que precisa ser visto. E aí é uma escolha nossa, viver todos esses aprendizados em dor. Eu sou isso, eu sou aquilo, a pessoa tá fazendo isso comigo, eu sou um coitado, ai, eu sou... Ai. E entrar na gosma disso tudo. Ou de beleza, estou vivendo um relacionamento ou estou sozinha, como que eu posso aproveitar da melhor forma essa oportunidade? E outra, viver no aqui e agora. Começou com uma pessoa, ou está com uma pessoa hoje, solta esse pensamento de eu vou viver o resto da vida. Isso gera prisão. E dentro da prisão, fica quase que óbvio que em determinado momento vai virar uma porcaria isso. Porque tem prisão. Você decretou que você vai viver com essa pessoa o resto da vida dentro da expectativa e da visão que você tem no aqui e agora. Semana que vem você não é mais a mesma pessoa. Então semana que vem tudo pode mudar. Então se você está com alguém, viva o hoje com essa pessoa. E se você está sozinho, não adianta colocar um monte de expectativa para o dia que você encontrar alguém. Porque com as expectativas, ou esse alguém vai vir... Lembra que eu falei das frequências, né? Ou vai vir com os mesmos problemas que tu. Lembra que eu falei da dor também, né? Às vezes a gente precisa expandir o quadro da dor para conseguir se libertar. Então vai vir alguém com uma frequência muito parecida com a sua, até que... Como você não consegue olhar para si, você vai olhar no outro. Nossa, mas por que tá fazendo isso? Por que tá fazendo aquilo outro? E aí a gente tem o hábito de culpar, em vez de assumir a responsabilidade. E aí voltamos para aquilo. Vocês perceberam o mingau que a gente vai fazendo? A paçoca, a gosma? Então, quanto mais verdadeiros formos com o nosso presente, se você está com alguém, pare de se preocupar se vai ter outra pessoa, se não vai ter outra pessoa. E tem uma chave muito incrível. Já falei que o fato de falar a verdade ou de mentir traz uma carga muito forte nas nossas ligações. Mas os nossos pensamentos também criam realidades. Ou seja, quando eu tinha lá o medo de ser traída de novo,
Diariamente eu olhava para a pessoa. Será que vai me trair? Será que vai me trair? Será que é hoje? Será que é hoje? Chegou o dia, né? Todos os dias eu afirmava que isso ia acontecer comigo. Então eu fui criando uma forma de pensamento e o universo só trouxe essa realidade para mim. Então, larga o futuro. Larga se esse casamento vai ser para sempre ou se a tua solteirice vai durar para sempre. Esteja presente no dia de hoje e construa e reconstrua o seu movimento de solidão ou o seu movimento de estar com alguém diariamente. Essa frequência vai fazendo com que o universo te perceba de uma forma diferente e aí a gente vai caminhando de uma forma mais próspera e real com a necessidade do nosso espírito. A gente fala de amor, a gente fala de liberdade, a gente fala de cumplicidade, respeito, companheirismo, mas é só a verdade consigo. E sim, não vamos ser hipócritas. Essa verdade ainda ela é muito limitada. Não adianta a gente buscar uma verdade num movimento lindo, maravilhoso, cheio de florzinha. Mas aí eu volto para a presença. É a verdade que eu posso hoje. É a verdade que eu tenho maturidade para aceitá-la hoje. É a verdade que o meu emocional aguenta e que o meu mental entende. Como eu disse, daqui uma semana, essa live pode não fazer sentido mais nenhum. Porque eu vivi coisas durante a semana e eu vou falar, galera, lembra que eu falei para vocês semana passada? Eu disse que estou compartilhando coisas minhas, né? Então, semana que vem eu posso dizer, ó, passa a borracha que não faz mais sentido nenhum aquilo que eu falei. Porque eu já descobri outra coisa. Então, dentro desse eu já descobri outra coisa, por que não a gente tornar mais flexível as nossas relações? E aí, para casamento que já dura há anos, vamos botar aí 3, 4, 5, 10, 20 anos, isso é mais importante ainda. Porque parece que uma parte nossa já aceitou a verdade de que é isso que nós vamos viver o resto da vida, que uma parte nossa está morrendo. A gente não consegue criar um novo dia. Porque a rotina engoliu a gente. Só que a culpa não é da rotina. E a culpa também não é do outro. Lembra do assumir responsabilidades? A responsabilidade é sua, que acreditou que por estar casado, a sua vida tem que ser assim. E quando que você pode mudar isso? A hora que você quiser. Mas, Carol, vai ser como um estalar de dedos a mudança? Claro que não. Mas você vai estar dando o primeiro passo para modificar isso. Ok? E para quem não está em relacionamento nenhum, vai ter que olhar para os medos, vai ter que soltar um pouco do passado, como eu disse, vai ter que soltar um pouco das expectativas, se vai encontrar o homem ou a mulher perfeita. Vai ter que reconhecer quem você é no aqui e agora, porque a hora que tiver que aparecer alguém para realmente você aprender algo e viver uma nova experiência, vai viver. Porque às vezes essa ansiedade, essa expectativa, quem nunca aí viveu... Parece que a gente gira sempre no mesmo lugar, né? Repetição de ciclo. E o ciclo se repete, o ciclo se repete, o ciclo se repete. Justamente porque a gente não olhou. Então, às vezes, ter a paciência para você perceber em que ciclo você está se repetindo, para você fazer a mudança interna, para a hora que alguém aparecer, seja realmente uma nova experiência. Sempre é uma nova experiência porque ninguém é igual. Mas estou falando do cerne ali, do padrão emocional que a gente não quer ver, entendeu? Então, olhar para isso com paciência, sem expectativa, para que a hora que você realmente fizer as mudanças internas, aí aparece alguém com a vibração que a tua alma e que o teu espírito precisa para uma nova fase evolutiva. Ok, amores.
Tem alguma dúvida? Que era mais ou menos sobre isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha clareado algumas coisas. Ou talvez tenha confundido mais ainda. Porque tem uma coisa muito legal. Que nem eu disse, eu tô no Tantra há 9 anos e afirmo que sou novata nessa trajetória. Mas tinha muitas coisas que eu ouvia lá no início que era mais ou menos sobre isso, que eu achava inconcebível. Como eu disse, falar em liberdade e relacionamento, a minha mente projetava na hora. Quem vai fazer o que com quem? Então eu não conseguia ainda entender a profundidade desses assuntos. E aí, eu ia para um novo movimento, repetiam. Eu ia para um novo movimento, sentia a mesma instrução. Até que uma hora eu comecei a entender para hoje estar compartilhando esses movimentos com vocês. Então, hoje, talvez o que eu clareou umas e confundiu outras. Perfeito, é bem isso. Hoje muitas coisas vão fazer sentido, outras não vão fazer sentido nenhum. Daqui a uma semana você vai dizer, nossa, Carol, agora eu entendi o que tu falou. Talvez daqui a um ano, talvez daqui 10 você ainda não tenha entendido o que eu falei. Como eu disse, eu demorei para entender muitas coisas. Por quê? Porque é apego, gente. É posse mesmo. E aí a gente quer que seja do nosso jeito. Como simplesmente eu vou dar o braço a torcer que as pessoas podem ser livres para fazer o que elas querem? Não vou ceder. Só que cada movimento de prisão que a gente faz com o outro, a primeira pessoa aprisionada é a gente mesmo. E por isso que dói muitos movimentos dentro de um relacionamento. Porque a partir do momento que você diz que o outro não pode fazer tal coisa, você diz para si mesmo que você não pode. O Lu, esses dias, numa live, deu um exemplo muito legal, simples, eu gosto de exemplos simples, que é o não pode fazer live de camisa preta. A partir do momento que a gente diz não pode fazer live de camisa preta, você também não pode fazer. Então, a gente olhar para tudo isso. E como eu digo, não é um botão onde você aperta e a partir de hoje eu não sou assim. É um movimento que requer paciência, requer aceitação, requer respeito. Porque a gente não tem noção de tudo que o nosso espírito já passou. Então, muitas coisas a gente já se sente pronto, mas parece que a chave não vira ainda. Então é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Uma oportunidade. Às vezes a gente pede para um pouquinho que tá forte demais aqui dentro todo esse rebuliço. E tá tudo bem. O grande ponto que foi o que eu fiz nessa jornada de 9 anos, e enquanto eu estiver encarnada nessa terra, estarei com essa bandeira. Essa é a verdade do meu espírito, tá? Essa é quase uma verdade imutável. Opa, ousado dizer isso, hein, Carol? Bem ousado dizer isso. Mas uma verdade que eu tenho pra mim é que eu nunca vou desistir de olhar pra mim. E aí entra o lado positivo do escorpiano, como eu disse. Tem os apegos, tem as posses, tem os ciúmes, mas é profundo. Ou seja, enquanto está me machucando, me ferindo, me causando desconforto, eu não desisto. E eu dei isso como exemplo por reconhecer as minhas características. E aí eu pergunto para você, quais são as suas características? Quais são os teus pontos não tão fáceis de lidar, mas quais são os teus pontos de força? Porque às vezes a gente valoriza muito o que não tá bom e esquece de valorizar aonde tá a força. E aí por que eu sei que qualquer movimento emocional vai ser resolvido? Porque o meu ponto de força é eu não desisto. É bichinho ruim mesmo. Dizem que é bichinho ruim, né? Assumo, bichinho ruim mesmo. Eu não desisto. E você? Você é pela alegria? Você é pelo botão do tô nem aí? Você é pela retidão mental?
Você é pela entrega? Qual é a sua característica, o seu ponto de força para fazer a sua transformação interior? Não desista de você. E lembre-se, não é forçado. Esse movimento flui, ele acontece naturalmente. Como eu disse, o universo responde ao que a gente precisa. Basta você se abrir e aí as pecinhas vão aparecendo, sabe? Você não precisa ficar cavocando muito, catando muitas coisas. As coisas vão aparecendo na nossa frente. E aí você vai descobrindo, olha, isso que me causava dor não causa mais. Ah, isso aqui eu achei que já tinha resolvido e percebi que deu um embrulho no estômago. Ou seja, ainda não tá bem resolvido. Tá tudo bem. Aí a gente olha, às vezes não precisa cavocar tanto, às vezes precisa cavocar um pouquinho mais, mas a gente olha. E aí as coisas vão acontecendo. Bem isso, basta fluir. Os desafios aparecem e a gente vai se conhecendo dentro desse movimento. Então a grande magia do estar relacionando, porque a gente está sempre se relacionando, né? Acho que pra gente ir fechando com chave de ouro, o grande ponto tá na crença. Porque a gente nunca deixa de se relacionar. Estamos nessa terra, trocando energia 24 horas por dia com todas as pessoas que passam na nossa vida. Só que a gente ainda tem a crença do gruda casal, sexo só com uma pessoa, família e não sei o que, os papéis. E esses papéis que pesam. Mas relacionamento a gente tem com todas as pessoas que passam na nossa vida. Então, se a gente conseguir ir trabalhando isso com mais fluidez, essa crença do relacionamento a dois vai se mostrando. Se mostrando de que forma? De tu ir percebendo o que tu acredita que é um relacionamento de casal. Certo, meus amores? Então, acho que não temos mais perguntas. Por hoje era isso. Era esse o meu compartilhar. Em breve teremos mais bate-papo. Aceito sugestões. Se quiserem mandar lá para mim depois no direct ou via WhatsApp. Carol, curti a live, não curti a live, fiquei com tal dúvida. Fala mais sobre isso. Faz uma nova live sobre determinado assunto. Tamo junto, ok? Uma linda sexta-feira a todos vocês. Um ótimo final de semana. E a gente vai se falando. Beijo e boa noite.